Meus amigos, sejam outra vez bem-vindos ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje, sábado, estamos realizando aqui a nossa leitura diária, encerrando, esta semana de leitura diária, concernente a esta lição de número 13, que também é a lição que traz encerramento a este terceiro trimestre de 2021. E a nossa leitura diária neste sábado, ela nos está proposta no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 20 e o versículo de número 21. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 20 e o versículo de número 21. O texto sagrado nos dirá assim: Mas Isaías é muito corajoso e diz: Eu fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: Todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Nós podemos observar na leitura desse texto que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele faz uma citação da qual Isaías também já havia feito. Ele traz à memória do povo uma profecia da qual Isaías havia profetizado em um determinado momento do seu ministério. A nossa leitura neste sábado ela está sob a seguinte temática: Deus sempre está pronto para salvar os pecadores que o buscam. A profecia que estava na boca de Isaías, ela vai retratar exatamente isso. E há uma amplitude de sentido nesse texto que nos leva a compreender o tamanho ou uma noção rasa da profundidade do amor de Deus. E Isaías, ele diz que o Senhor respondia dizendo assim: Eu fui achado pelos que não me buscavam. É interessante que quando Deus está dizendo isso, ele está se referindo ao povo gentil. Ele está se referindo àqueles que não eram povo eleito, ou seja, que não eram judeus, não eram participantes ou não faziam parte do povo de Israel. E Isaías, ele é usado por Deus e Deus traz a manifestação desse amor dizendo: Eu fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz, aí Paulo está dizendo e escrevendo: Todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Ao passo que Israel rejeita a Deus, existe um povo que passa a clamar por salvação, um povo que não era considerado povo de Deus, mas que por meio da graça de Deus é atraído a clamar e buscar por socorro. E Deus, como diz o tema da nossa leitura, sempre está pronto para salvar os pecadores que o buscam. Aí você pode até pensar, mas o texto está dizendo que Deus está revelando que ele foi achado pelos que não buscavam. Exato. Se Deus pôde ser encontrado por aqueles mesmo que não o buscavam ou não tinham o desejo de conhecê-lo, mas através da graça foram atraídos, quanto mais aquele que se aproxima de Deus e deseja buscá-lo, que deseja conhecê-lo e ter uma vida de intimidade com ele. Boa parte das pessoas que hoje servem ao Senhor, em um tempo, outrora, não serviam a Deus e alguns até mesmo tinham aversão dos evangélicos. Alguns mesmo, falando bem numa linguagem popular, tinham aversão e tinham raiva, tinham
ódio aos crentes. Mas quando perceberam na sua vida, estavam sentados em um culto dentro de uma igreja, entregando sua vida ao Senhor. Que imenso amor de Deus por nossa vida, por nossa alma. Isso tudo porque, como diz-nos o tema, Deus sempre está pronto para salvar os pecadores que o buscam. Se Deus salva até mesmo aqueles que não o buscam, que não desejam ser salvos, Deus, por meio da sua graça, atrai eles para que tenham a sua mente aberta para um caminho da salvação. Imagina você que está ouvindo neste momento esta palavra e está tendo essa convicção de que Deus ele deseja salvar a tua alma. Por isso que Isaías também dirá, no capítulo de número 55 e no versículo de número 6 do seu livro, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus, Ele tem amor e tem poder para salvar a minha e a tua alma. Que o Senhor te abençoe e que a paz de Cristo Jesus esteja em teu coração